Muito bem, pessoal, saudações de novo. Vamos então para a segunda aula de zoologia, dessa vez sobre o filo dos platiomintos, os vermes achatados. Aí aqui tem doenças para a gente ver. Bom, então platiomintos, como eu estou falando, são os vermes planos, os vermes que são achatados. Antes de mais nada, um verme é o quê? É um animal que tem o corpo alongado, tá? Como os platiomintos e os nematóides, por exemplo, tá? E mole. Então, como você pode ver, assim, só de olhar a figura aqui já dá essa ideia de corpo alongado e mole. Mas esse aqui ele é bem achatado. Então, os platiomintes são os vermes que têm o corpo achatado dorsoventralmente. Tá? Tipo, você pega, como se pegasse você e esmagasse com uma mão na barriga e outra nas costas. Exemplos de platiomintes são quem? As planárias, as tênias, que causam doenças na gente, e os esquistossomos, que também causam doenças na gente. São os três exemplos básicos que a gente tem que saber no ensino médio. Esses benditos podem ser de vida livre ou então parasitas. A maioria de vida livre. Bom, sobre novidades evolutivas e coisas do tipo. Os platiomintos, eles são triblásticos. Então, compara com os quinidários. Os quinidários, eles eram diblásticos, os quinidários aqui. Estou mostrando um anêmona aqui de quinidário. Quinidário é diblástico, tá? Então aqui, ó, de tecidos, a figura está dizendo que tem ectoderma e endoderma apenas, não tem mesoderma, certo? Então, platiomintos, aqui no cladograma, eita, perdi a... Espera aí. Então aqui no diagrama, ele não está mostrando... Ah, não, está mostrando sim. Tá aqui, ó. Uma das novidades evolutivas é justamente isso. Eles são animais que têm três folhetos germinativos. A partir de agora surge a mesoderme. Então tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Outra coisa que vai surgir de novidade é a simetria bilateral. Tá? Então são animais que a partir de agora já têm uma cabeça. A partir aqui dos platiomintos. Então aqui, tá? Agora já surge uma cabeça. Bom, eles são triblásticos, os platiomintos têm o ectoderma, a endoderme e a mesoderme, só que o corpo é maciço, a mesoderme é maciça, não tem um celoma. Qual que é a definição de celoma? Celoma é um buraco na mesoderme, é uma cavidade completamente revestida por mesoderme. Na mesoderme deles não tem esse buraco, então olha só, aqui nessa planária, isso aqui é uma planária, tá? É que eu estou falando que de uma maneira já pensando que vocês já viram a aula. E viram mesmo na sala, né? Então a planária está aqui, ectoderma de vermelho, endoderma de amarelo, revestindo a cavidade digestória, mas o mesoderma está todo maciço, não tem buraco aqui dentro. Tá? Então você classifica os animais como acelomados, que é o caso dos platiomintes, então está aqui ectoderma de azul, mesoderma vermelho e endoderma de verde. Celomados, que são esses aqui, ó, anelídeos, moluscos, né? Depois nós vamos ver esses animais aí. Então, de azul está ectoderme, de vermelho a mesoderme, aí você vê que tem um buraco aqui na mesoderme, completamente revestido por mesoderme. Esse é o celoma. E tem o pseudocelomato que nós vamos ver na próxima aula aqui do YouTube, tá? Que são os nematóides. Mas por enquanto deixa só no platiominto mesmo. É acelomado, mesoderma maciço. O bicho é achatado, mas o corpo dele é maciço. Outra coisa que a gente viu ali, eles têm simetria também. O quinidário tinha, mas a simetria do quinidário, pelo menos do adulto, é radial. A larva tinha simetria bilateral. Mas aqui não, o adulto já tem simetria bilateral. E aí com isso, essa característica que é a cefalização, dessa região do corpo que é anterior, onde vão se concentrar órgãos dos sentidos e estruturas nervosas. Só você vê a tua cabeça aí. A tua cabeça tem as orelhas, que são responsáveis pelo sentido da audição, nariz, que é o olfato, os olhos, que são responsáveis pela visão, tem a língua, que é responsável pelo paladar, e seu encéfalo está na cabeça. Tá? Então é a parte que vai chegando primeiro no ambiente e percebendo o ambiente. Outra coisa, animais que têm simetria bilateral, você pode dividir o corpo deles em várias regiões. Então, olha só, simetria bilateral é que dá para você dividir o corpo do animal em apenas um plano e gerar duas metades iguais, metade direita e metade esquerda, tá? Direita igual a esquerda aqui. Então, assim, você consegue gerar em metade direita e metade esquerda. Região anterior, que é onde está a cabeça. Região posterior, que é a cauda. Ou também
Região dorsal, que são as costas, e ventral, que é a barriga. Então, essa é a coisa de animais que têm simetria bilateral. Você só consegue dividir o corpo do animal em duas metades iguais com um plano de simetria. Se você cortasse ele assim, não ia dar, tá? Porque a metade de cima é diferente da metade de baixo. Mas cortando assim, a metade da esquerda é igual à metade da direita. Bom, esses animais eles já têm alguns sistemas de órgãos um pouco mais complexos, tá? Então, por exemplo, o sistema nervoso tinha lá nos quinidários também, aquele sistema nervoso difuso, um monte de neurônios espalhados. Aqui ele já tem um sistema nervoso um pouquinho mais bem organizado, que é o sistema nervoso do tipo ganglionar. O que é um gânglio? Vale essa definição para nós também. É um grupo de corpos celulares de neurônios. Então, olha só, aqui na planária, sempre nos desenhos aqui eu estou mostrando planárias, tá? É um plateamento mais simpático. Mas enfim. Então olha só, aqui está a cabeça do bicho. Na cabeça ele está mostrando esses ocelos. O ocelo não é um olho. O ocelo é uma estrutura que consegue detectar a diferença de luminosidade. Tá? Embaixo aqui, ó, por dentro, você tem esta coisa aqui e esta coisa aqui. Então esses são os gânglios do animal. Não é um cérebro, mas você pode pensar que seria algo como se fosse assim, um protocérebro. Um cérebro muito primitivo. Então ele já consegue exibir comportamentos mais complexos em relação aos quinidários. Aí desses gânglios aí vão partir cordões nervosos, tá? Pelo corpo inteiro para poder captar estímulos e informações do corpo inteiro. Pois bem, sobre digestão. Então lá nos quinidários tinha uma cavidade gastrovascular. Aqui já tem um tubo digestório para ocorrer a digestão extracelular, nesse tubo aí. Só que esse tubo digestório dos platiomites ele é incompleto. O que significa isso? Só tem um buraco, que é a boca. A boca funciona como boca e como ânus. É por onde a comida entra e por onde as fezes saem. Então esse tubo digestório ele é todo ramificado aqui no corpo do bicho. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo perceber direito. Esse desenho aí não ficou muito legal, deixa eu tentar... Ficou bom, mas não mostra certas coisas. Deixa eu tentar mais ou menos repetir ele aqui. Com a canetinha é difícil desenhar. Mas deixa eu tentar fazer aqui esse mesmo bicho. Então, olha só. Ele tem uma faringe. A faringe ali está meio difícil de entender. E aqui é que está a boca. Boca e ânus ao mesmo tempo. Né? Deixa eu desenhar os ocelos aqui. Esse tubo digestório dele ele se ramifica todinho. Então lá dentro do corpo do bicho é tipo assim. Ó. Várias ramificações para levar nutrientes para tudo quanto é parte do corpo. Tá? Então o alimento entra, lá no tubo digestório é digerido, os nutrientes são gerados e são espalhados pelo corpo inteiro. Então olha só, lembrando, o verme é achatado. Tá? Então é fácil das substâncias se difundirem no corpo dele. Se eu cortar assim, ó, um corte transversal, mostrar aqui, o corpo dele é bem achatadinho. Aqui estaria o tubo digestório. Não precisa nem fazer ramificação aqui. Mas é fácil de difundir, dos nutrientes se difundirem para o resto do corpo. Tá? Então, esse tipo de digestão ocorre aí no tubo digestório, digestão extracelular, primordialmente. Não tem sistema circulatório, porque do aparelho digestório, os nutrientes são absorvidos, já são distribuídos diretamente para o resto do corpo. Tá? Como ele é achatadinho, é fácil distribuir. Detalhe, nem todos os plateumintes têm tubo digestório. Esses plateumintes aqui dessa classe, cestoda, que são as tênias, que em inglês chamam de tapeworm, verme fita, são bem fininhos, eles nem precisam ter. Tá? Bom, sobre a respiração, não tem aparelho respiratório, a respiração é cutânea. Tá? Os gases respiratórios eles entram e saem pelas superfícies do corpo mesmo. Então o oxigênio aqui ó, entra pelas superfícies do corpo e o CO2 sai. Como ele é bem achatadinho, nessas figuras o pessoal tem que desenhar mais gordinho, porque senão nem consegue. Mas o verme é bem achatadinho, tá, gente? Ó, bem achatado. Então é fácil dessas substâncias se difundirem. E por conta disso mesmo, nem tem sistema circulatório também. Como a gente acabou de ver, os nutrientes eles são absorvidos lá no aparelho digestório, no tubo digestório incompleto, e se difundem pelo resto do corpo. Bom, sobre a excreção. Aí aqui tem um aparelho excretor. O aparelho excretor dos platiomitos é o protonefrídeo. Tá? Lembra do P com P. Aprendi isso aí com a nossa coordenadora. Então, protonefrídeos é o nome da estrutura responsável pela excreção. O que é o protonefrídeo? O
protonefrídeo é uma rede de túbulos, né, que é o termo que a gente usa em biologia. Essa coisa aqui que você está vendo, de um lado e do outro do corpo do animal. Então, a rede de túbulos que se estende pelo corpo todo dele, e é nessa rede de túbulos que os excretas são eliminados. Então, os excretas vão caindo do resto do corpo aqui nesses túbulos. Faz conta que esses pontinhos que eu estou botando, tá, são esse monte de excretas. Aí esses túbulos eles se abrem para o meio externo por meio de poros excretores. Então, os excretas vão cair nesses túbulos, é só seguir o sentido das setinhas azuis aqui na figura. Vão sair. Tá? Agora, o que promove a saída da solução com os excretas do corpo? São essas tais células flama, tá? Que está desenhada aqui. A célula flama é uma célula que tem um monte de flagelos que ficam batendo para poder justamente gerar um fluxo. E que esse fluxo vai ser responsável por levar os excretas para fora do corpo do animal pelo poro excretor. Certo? Você já viu esse negócio de fluxo antes, né? Você já viu lá nos poríferos e, em certa medida, nos quinidários também. Tá bom? Então é isso. Protonefrídeos contendo células flama. Sobre a reprodução, podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas ou dioicos, e ter reprodução sexuada ou assexuada. Nossa planáriazinha aqui é monóica, é hermafrodita. Ela tem ovário e testículos. Tem até um pênis, que ela introduz num poro genital, tá certo? Para fazer a reprodução sexuada. Eles também podem fazer reprodução assexuada. Agora sim, nos livros aparece esse negócio, desse tipo de reprodução aqui, que é a fissão transversal, aí você acha que as planárias ficam se quebrando lá todo o tempo na natureza. Não é assim, tá? É super raro. Muito raro isso acontecer. Tá? Mas, enfim, pode acontecer. Da planária se quebrar, tá? Aí os dois pedaços geram duas planárias novas. Então você vê aqui que esse pedaço de baixo nem tinha cabeça. Ele gerou uma cabeça aqui. Tá? Por que isso? Porque as planárias que eu digo os platiomintos, tá? Eles têm uma célula chamada de neoblastos. Que são umas células tronco adultas que, apesar de serem adultas, elas são pluripotentes. O que é uma célula pluripotente? É a célula que consegue gerar todos os tipos celulares do organismo. Isso é uma característica de célula tronco embrionária. Mas o neoblasto é adulto e consegue fazer. Tá? Então, por isso que o bicho tem essa capacidade de regeneração altíssima. Sobre classificação. Então, às vezes aparece cobrança sobre classificação de platiomintos e é mais específico até na parte das doenças. Então, assim, são três classes básicas, principais. Turbelária, que são as planárias, são animais de vida livre. Tremátoda, que são os esquistossomos. Aí esses aí eles causam a esquistossomose. É bom que o nome da doença é o nome do parasita, né? Para ficar mais fácil de decorar. Nossa, professor, você falou a palavra decorar. Sim, falei, eu sou honesto. E cestoda, que são as tênis, que causam tenise. Mesma coisa, né? O nome da doença é o nome do parasita. Fica mais fácil. É como eu tinha dito, as tênis chamam de verme fita, né? Tapeworm. Aqui na figura está escrito Taenia saginata. Essa não é a Taenia saginata da figura não, tá? Essa é a Taenia solium. Mas enfim, vamos lá. Então, primeira doença, esquistossomose. Primeiro eu mostro o parasita, depois eu mostro o ciclo da doença. Quem causa? Alguns esquistossomos. O mais comum por aqui é o esquistossoma Manzoni. Tem outros, tá? Esses parasitas eles são heteroxênicos, ou seja, precisa de mais de um hospedeiro para completar o ciclo de vida. Então tem um hospedeiro definitivo, que no caso somos nós, o humano, é onde ocorre a reprodução sexuada, e onde só ocorre a reprodução assexuada é o hospedeiro intermediário. No caso, o hospedeiro intermediário deles são caramujos, aí o gênero mais comum é esse aqui, Bionfalaria. Tem que decorar esse nome aí, tá? Bom, então o parasita é este bicho aqui. Ele é muito esquisito, porque é o seguinte, o macho, ele é mais gordinho e ele tem uma fenda no meio do corpo dele, que chama de canal ginecóforo. A fêmea é mais magrelinha e ela se encaixa nesse canal ginecóforo aí. Na cabeça eles têm umas ventosas para ajudar ele a fixar em vasos sanguíneos do seu corpo. A fêmea se fixa aí nesse canal ginecóforo e 24 horas por dia eles ficam se reproduzindo e a fêmea gerando ovos. Tá? Vocês são parasitas. Eu não botei aqui não. Botei, mas enfim, né? Onde que eles se alojam? Eles parasitam. Vou botar assim.
parasitam vasos sanguíneos do fígado. Preferencialmente, tá? Vasos sanguíneos do fígado. Como é que tu pega esse verme? Já a gente vai ver ali na figurinha. As larvas, um estágio larval que o esquistossoma tem, fura tua pele, penetra ativamente pela pele, tá? No caso em ambiente aquático, tipo lagoa, essas coisas. Como ele se aloja preferencialmente em vasos do fígado, você vai ter problemas hepáticos, problemas intestinais, diarreia, aquela coisa toda lá, tá? E também de sintoma pode ter o acúmulo de líquido na barriga. Acúmulo de líquido no abdômen. Por isso que a esquistossomose também tem outro nome, barriga d'água. Tá? É o típica doença também de prevenção hídrica, ou de disseminação hídrica. Então, assim, como prevenção, você adota medidas de saneamento, higiene pessoal, ferver bem a água de consumir, porque você pode ingerir o verme, apesar de que a larva fura sua pele. E eu botei com asterisco aqui o controle biológico, porque, por exemplo, às vezes você pode introduzir no ambiente um parasita do caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Mas pode ser que o parasita ou predador, enfim, ele ataque e afete populações de outros caramujos, tá? Então, o controle biológico é um negócio um pouco complicado. Nem sempre é muito bom esse negócio de introduzir espécies novas no ecossistema, não. E o tratamento para essas doenças de vermes, tanto platiomites como nós vamos ver depois, nematóides, é feito com vermífugos específicos, tá? Medicamentos específicos. Então, olha só, no ciclo de vida, deixa eu ver o número 1, tá aqui. A pessoa elimina ovos pelas fezes, tá? Tá aqui o ovo do esquistossoma mansoni. É um ovo que tem até um ganchinho. Desse ovo vai eclodir uma larva chamada miracídio. Em ambiente aquoso, tá vendo as aguinhas aqui, a pintada de azul? Ele vai penetrar no caramujo, o bioma falária, e lá eles vão se reproduzir de maneira assexuada e vão gerar essas larvas aqui que chama cercária agora. Então o primeiro estágio larval ali era o miracídio. Mas quando sai um negócio parecendo uma flechinha, é a cercária. A cercária sai do caramujo, aí a cercária é que consegue furar a sua pele. Tá? Bom, no fim das contas, essas cercárias vão acabar migrando para os vasos sanguíneos do fígado, lá vão virar os adultos, tá certo? E aí os adultos ficam se reproduzindo e os ovos acabam no intestino e são eliminados, tá? Então, basicamente, o ciclo de vida é esse. Por isso que é uma doença de veiculação hídrica também, que você previne com medidas de saneamento, dá destino adequado para as fezes humanas. A próxima doença é a teníase, com uma variação que é a cisticercose. Então, olha só, tem várias tênis que são capazes de causar. Aqui no ensino médio, normalmente a gente só destaca duas. Tênia solium e tênia saginata. Por mim, só falava de tênia solium. A tênia solium, que é essa da figura aqui, o corpo dela é o seguinte. Então, a cabeça, chamada escólex. Aí, nessa cabeça, tem uns ganchos na solium, tá? Na saginata não tem. Mas em ambas tem essas ventosinhas para o parasita se grudar lá no seu intestino. Aí ele tem aqui um pescoço. E o corpo dele é formado por vários segmentos, chama de proglotes ou proglótides, tá? Proglote ou proglótides. Nessas proglótides, em cada uma delas, tem um aparelho genital feminino e o aparelho genital masculino, a todo tempo produzindo gametas que vão se unindo na fertilização e gerando ovos. Então esses proglótides, que ele está chamando de maduros, aqui mais no final do corpo do bicho, que inclusive pode ter alguns metros de comprimento, ele é grande, tá? Eu chamo de solitário, só cabe um aí no seu intestino. Você pode até ser parasitado inicialmente por mais de um, mas normalmente só fica um, tá? O outro morre. Então aqui nessas proglótides do final, elas estão grávidas. E o bicho vai soltando essas proglótides cheias de ovinhos. Tá? Bom, então esse aqui é hermafrodita. O outro que nós vimos, o esquistossomo, não, ele é dioico. Mas ambos são parasitas heteroxemos, ou seja, tem dois hospedeiros. No caso da teníase, o definitivo é o humano, é onde vai estar este verme aqui. Agora, no caso de porco, porco é o hospedeiro intermediário da Taenia solium e boi, bovinos, né, vaca e tal,
são os hospedeiros intermediários da tênia saginata. Como é que você adquire a teníase? Tá? Você adquire a teníase comendo larva da tênia. Já a gente vai ver que as larvas da tênia estão na carne de animais contaminados. Então você come larva viva se você não cozinhar ou assar bem a carne, porque aí não mata a larva. Você comer a larva, você adquire teníase. Tá? Atenção para esse detalhe. Sobre sintomas, você pode ter desnutrição e perda de peso, tá? Já que o bicho está lá no intestino parasitando, roubando seus nutrientes. Para prevenir, mesma coisa, gente. Medidas de saneamento, cozinhar bem os alimentos, higiene pessoal e tal. E o tratamento é feito com vermífugos específicos. Então aqui no ciclo da tênia, o que acontece? Está mostrando aqui tênia tanto de boi quanto de porco. Tá? De porco, lembrando, sólido. De boi, saginato. Nesses animais, vai ter um estágio larval chamado cisticerco, que se aloja nos músculos deles. Gente, músculo é carne, tá? Então você come a carne, você vai comer essas larvinhas aí. Essa larvinha, ela parece aquele milho branco de canjica de festa junina, que em breve tu vai comer, tá? Inclusive chama de canjiquinha também aqui. Então se você comer carne mal passada, você vai ingerir as larvas vivas. Essas larvas vivas vão lá para o seu intestino e vão se desenvolver no verme adulto. Certo? Esse verme adulto fica lá se autofertilizando e gerando proglótides grávidas com um monte de ovos. Aí você elimina essas proglótides com os ovos pelas fezes. Aí pelas fezes o porco ou a vaca podem ingerir e adquirir esses ovos. Tá? Aí no corpo do porco ou da vaca eclode a larva, tá, do ovo, e o estágio larval que vai se alojar neles na musculatura é o cisticerco. Certo? Bom, essa é a teníase. Só que tem outra doença causada por tênias também, que é a cisticercose. No caso, quem causa essa é a sólio. Aquela saginata da vaca não causa essa doença. Tá? Qual que é a diferença básica de uma para outra? Na cisticercose você vai fazer o papel do porco. Você vai ser o hospedeiro, vai fazer o papel de hospedeiro intermediário. Tá? Então, lá na teníase, você adquire como? Ingerindo as larvas. Aqui no cisticercose, não. Você adquire ingerindo os ovos. Tá? Várias dessas doenças parasitárias a gente adquire ingerindo os ovos mesmo. Tá? Então, aqui você ingere os ovos. Comendo, sei lá, um vegetal qualquer aí, que não foi bem lavado e tinha resquícios de fezes contaminadas, alguma coisa assim. Tá? Então, quando você come o ovo, o que acontece é o seguinte: a larva do ovo vai eclodir no seu intestino, mas ela não vai se desenvolver na tênia lá. O que vai acontecer é o seguinte: vamos pegar aqui o ciclo. Então, você vai ingerir ovos, tá? Tá aqui, ó, ovo. Ou, como ele está dizendo aqui, proglótides grávidos também. Você vai comer o ovo. Lá no seu intestino, eclodem as larvas. Essas larvas, elas não vão se desenvolver no adulto. Elas vão penetrar a parede intestinal e migrar para a musculatura. Aí, lá na musculatura, elas vão se desenvolver nos cisticercos. Certo? Então, ao invés do cisticerco estar só no porco ou só na vaca, vai estar em você. Só que em você tem um probleminha extra. Em você, o cisticerco não vai se alojar só em músculo, não. Ele vai se alojar também nos olhos e no cérebro. Tá? Então, o que acontece? Como sintoma, você vai poder ter perda de visão e convulsões. Tá? Bom, para prevenir, então, como é que faz? Medidas de saneamento e higiene. Ferver bem as coisas antes de consumir. E o tratamento pode ser feito com medicamentos específicos. Tá? Então, lembrando, teníase você ingere a larva. Na cisticercose você ingere os ovos. Tá? É bom dar uma olhada nesses ciclos de vida, tá certo, gente? Fazer desenho desses ciclos de vida, porque ajuda a memorizar melhor, certo? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Bons estudos!